Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vocês não estão aqui não, a paz do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão a Deus por mais uma noite memorável na presença de Deus, para poder oferecê-lo o nosso louvor, a nossa adoração. Pois o nosso Deus é digno de honra, é digno de glória, de louvor e de adoração. Eu louvo a Deus sempre que venho aqui, não posso deixar de externar a minha gratidão a Deus pela minha aliança de amizade. Pastor Márcio Rocha, com pastora Marisângela, e eu penso que já fazem alguns anos que a gente mantém aí essa aliança de amizade abençoada, e cada vez estamos estreitando mais para louvor da glória do nome de Jesus. E eu agradeço a Deus, porque extensiva a esta aliança com os pastores dessa igreja, estou aliançado com vocês também. Aprendi a amá-los, respeitá-los, estimá-los, e é sempre uma alegria estar aqui cultuando nesse lugar. Quero também parabenizar as mulheres por esse Dia Internacional da Mulher. A minha esposa não pôde estar comigo hoje, ela passou o dia comigo hoje na obra e ficou um pouco cansada agora à tarde. Mas hoje de manhã, onde eu pregava, eu dizia que quem acha uma esposa, disse o sábio Salomão, quem acha uma esposa encontra o favor de Deus e achou uma coisa boa. E eu louvo a Deus porque a minha esposa não é apenas uma mulher. Ela tem o dom de ser esposa. E eu quero parabenizar todas as mulheres que estão aqui, que de alguma forma têm algum tipo de legado advindo da parte de Deus, ou como esposa, ou como mãe, ou como irmã, ou como filha. De alguma forma, são pessoas as quais Deus estima muito. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu João. Queria olhar com vocês o versículo de número 5 do capítulo 11. João, capítulo 5, versículo de número, ou capítulo 11, versículo de número 5. Se você puder fazer a gentileza de estar em pé, para a gente ler esse texto, vou ficar grato. Capítulo 11, verso 5 de João, o texto diz assim: Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Você pode repetir comigo? Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Eu quero que você observe no texto que, precedendo o nome de um homem, está duas mulheres. Marta, Maria e posterior Lázaro. Parece coincidência, mas eu queria falar nesta noite com os irmãos sobre a razão por que João, que escreveu o Evangelho,
que leva o seu nome, Evangelho de João, ele destacou esse fato. Jesus amava Marta e Maria e depois Lázaro. Então nós vamos dar uma olhada nisso nesse Dia Internacional da Mulher. Amém? Pode tomar seu assento. Bom, como vocês sabem, como estudantes da Bíblia, em especial das Escrituras do Novo Testamento, os 4 Evangelhos, Jesus ele morou aqui na terra, em especial na geografia ali de Israel, na Palestina, por um período de 33 anos e aproximadamente 6 meses. E como Jesus aparece entre os homens de uma forma atípica, nomenclaturado como Filho de Deus. E obviamente que, a despeito da Bíblia destacar pelo menos 5 classes de filhos, os quais Deus tem na Bíblia, Jesus é um filho atípico, Jesus é um filho singular, ímpar. É até chamado de filho unigênito do Pai. Deus tem filho na Bíblia por formação, diria que o Adão, que fora feito do pó da terra pelas suas próprias mãos, a gente o chama de filho por formação. Deus tem filho por eleição, Israel é a nação eleita de Deus, considerada menina dos olhos de Deus, os eleitos, os escolhidos. Então Israel é filho de Deus por eleição. Deus tem filho por adoção, veio para os que eram seus, os eleitos, Israel, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foram-lhe dado poder de serem filhos de Deus. Então a igreja, nós que estamos aqui, somos filhos por adoção. Não somos forasteiros, não somos estrangeiros, somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus e podemos clamar Abba, que quer dizer paizinho, porque fomos adotados na família de Deus. Então, Adão, filho por formação, Israel, filho por eleição, a igreja, filha por adoção. E aí aparecem na Bíblia os anjos, capítulo 1, no verso 6 do livro de Jó, a Bíblia destaca que os filhos de Deus compareceram perante Deus para uma reunião solene em alguma parte do universo. E a gente entende que aqueles filhos do capítulo 1, verso 6, do livro de Gênesis, diz respeito aos anjos. E Jesus aparece. Não tira não, querido. Bota meu retorno aqui, desculpa. O pastor já me precedeu. Então, volta aqui, porque o som estava gostoso eu ouvi-lo. Eu prefiro pedir o retorno para não gritar, né, no ouvido dos irmãos. Porque às vezes o som está bom para a igreja, mas não está bom para mim. Né? Aí eu grito. Então, desculpa aí a minha insistência. Aí o pastor já pegou essa, agora pegou no meu pé. Não tem jeito, né? Então, Adão, filho por formação, Israel, filho por eleição, a igreja, filha por adoção, os anjos, filho por criação, porque Deus os trouxe à existência sem usar nenhuma substância, né? A Bíblia diz que toda vez que Deus precisa trazer à existência algo que não existe, Ele traz pelo poder
da sua palavra. De maneira que Jesus aparece como filho por geração. Filho por geração porque Jesus, a despeito de ter vivido aqui 33 anos como homem, ele nunca foi criado. De eternidade a eternidade, Jesus sempre existiu. Jesus é da mesma essência do Pai, ele saiu do Pai. Se o Pai é onipotente, ele é onipotente. Se o Pai é onisciente, ele é onisciente. Se o Pai é onipresente, ele também é onipresente. Então eu o chamo de um filho singular, de um filho atípico, de um filho sui generis, nesse contexto dos filhos, os quais aparece registrado na Bíblia. E a despeito dele ser 100% Deus e ter encarnado no ventre de Maria, como João diz no capítulo 1, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, como homem, ele abdica-se dos seus atributos de divindade, como onipotência, onipresença e onisciência, e ele passa a ser um ser humano de pele, carne, osso e músculo, igual você, igual eu, limitado também no que diz respeito tempo e espaço. Mas a grandeza de tudo isso que estou compartilhando com vocês é o fato dele, a despeito de ser Deus, quando ele se torna homem, ele é um homem de um caráter singular. Ele é um homem perfeito, segundo Lucas escreveu para os gregos, com o objetivo de retratar no evangelho que ele escreveu a perfeição de Jesus como homem. E nesse aspecto, Jesus não sofre de algumas patologias as quais a gente sofre. Nós trazemos alguns aleijões na nossa personalidade, nós trazemos algumas anomalias na nossa maneira de ser, e a gente às vezes tem dificuldade de relacionamento interpessoal. A gente tem dificuldade de interagir com outras pessoas, às vezes por causa de uma patologia chamada megalomania, mania de grandeza, né? Ou talvez por complexo de inferioridade. Como eu já disse, a gente traz conosco aleijões, a gente traz conosco anomalias, as quais às vezes nos impede de interagir um com o outro e nos impede de ter relacionamento interpessoal, a despeito da Bíblia dizer, um ao outro ajudou. E disse ao seu companheiro ser forte, a despeito da Bíblia dizer que é melhor serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. A despeito da Bíblia dizer que na nossa união o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. A despeito da Bíblia falar que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está no meio. Mas tem pessoas que vivem isoladas. Tem pessoas que não conseguem interagir. Tem pessoas que não conseguem manter relacionamento interpessoal um com o outro. De maneira que o sábio Salomão chegou a escrever no livro de Provérbios que quem vive isolado insurge contra a verdadeira sabedoria. De maneira que Jesus me chama a atenção, porque ele gosta de relacionamento, ele gosta de interagir,
Ele gosta deste negócio chamado amizade. Pois ele disse: eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo de amigo, porque tudo quanto eu tenho ouvido da parte do Pai, eu tenho lhes dado a conhecer. Então Jesus está aqui nessa noite porque ele gosta de interação, ele gosta de comunhão, ele gosta de relacionamento. E ele está aqui nessa noite para te amar, para te abraçar, para te beijar, para te impulsionar, para te encorajar, para te abençoar, para te fortalecer na sua adversidade, no seu contratempo, no seu revés. Jesus está com você porque ele gosta disso. E aí isso me chama a atenção, porque ele desenvolve o ministério durante 3 anos e aproximadamente 6 meses. E ele começa o ministério de forma típica, já no início, convocando 12 homens para fazerem parte do chamado colégio apostólico. Parece uma loucura que Jesus fez. Pastor Márcio é pastor de igreja, sabe que muitas vezes ele tem necessidades no que diz respeito à administração, no que diz respeito à operacionalidade funcional da igreja, precisa de recursos humanos, de pessoas para lhe dar suporte no progresso, no desenvolvimento da igreja, mas muitas vezes ele fica de mão e pé atado por falta de recurso financeiro para custear um obreiro, uma obreira, para preencher uma determinada lacuna na operacionalidade funcional da igreja. E Jesus faz umas coisas assim, sui generis, singular. Ele começa um ministério como filho de um carpinteiro, obviamente sem recurso socioeconômico, e de imediato ele já coloca tempo integral 12 homens para fazerem parte do ministério dele. Agora, conexão, relacionamento, às vezes, fala muito mais alto do que dinheiro. Não, vou repetir essa frase. Conexão, relacionamento, às vezes fala muito mais alto do que dinheiro, recurso financeiro. E como Jesus era de relacionamento, Jesus interagia com as pessoas, ele passou a ser estimado, ele passou a ser amado, ele passou a ser apreciado pelas pessoas. E essas necessidades eram preenchidas sem que ele pressionasse as pessoas para preencherem essas necessidades. E eu queria mostrar isso para vocês. No capítulo 8 do Evangelho de Lucas, queria que vocês dessem uma olhada no que diz respeito a essa experiência que Jesus vivenciou no transcurso do seu ministério, que serve para estímulo da nossa fé nessa noite. Olha, o capítulo 8, versículo de número, capítulo 9, versículo de número do 1 ao 3, do Evangelho que escreveu Lucas. Lucas, você vai encontrar Lucas falando, no capítulo de número 9, salve melhor juízo, se é o 9 ou é o 8, mas é o 9. Do versículo 1 até o versículo 3, você vai ver aqui o texto dizendo que aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade. Olha só, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Olha que coisa louca. Andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus.
na companhia, com o suporte de 12 homens que lhe davam a sustentação no que diz respeito ao projeto que ele tinha de implantar o reino de Deus. E o que me chama a atenção é que os 12 iam com ele e algumas mulheres, olha aqui, conexão, relacionamento, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Primeira coisa que eu aprendo forte, que nem todas as pessoas que têm dinheiro conseguem abrir determinadas portas. Mas tem pessoas que não têm dinheiro que conseguem fazer aquilo que quem tem não consegue fazer. Ou seja, pessoas que têm dinheiro não conseguem fazer aquilo que alguém que não tem consegue fazer. Jesus é um exemplo clássico disso. E ele me ensina que para isso eu preciso entender o valor da conexão. Eu preciso entender o valor da aliança de amizade. Eu preciso entender o valor de interagir, de me relacionar com as pessoas que estão à minha direita, à minha esquerda, atrás de mim, na frente de mim. Eu não posso, em hipótese alguma, viver isolado. Mesmo que eu seja uma pessoa culta, mesmo que eu seja uma pessoa abastada, eu preciso dos outros. Os outros precisam de mim. E Jesus, estou dizendo que ele chega aqui com status de filho de Deus, filho unigênito. Ele poderia empinar o nariz, endurecer o pescoço e dizer: eu não preciso de ninguém. Mas não, ele abdica-se de usar desse recurso nefasto, nocivo, que a maioria das pessoas usam, e ele admite 12 pessoas para lhe darem assistência, não confiando no recurso que tem, mas confiando na possibilidade que esse recurso pode vir de pessoas que o estimava, que o amava, que o apreciava. E aí entra a sensibilidade das mulheres, no Dia Internacional das Mulheres. Ou seja, tantos outros homens foram curados, leproso, paralíticos. Tantos outros homens passaram por experiências pessoais com Jesus, transcendental, sobrenatural, exponencial. Mas o texto não diz que esses homens colocavam seus recursos a favor de Jesus para atender às suas necessidades de caráter ministerial. Mas as mulheres, com todo respeito aos homens, elas são hipersensíveis. Vou repetir de novo, você não gostou, homem? Mas você vai ter que dizer. Elas são altamente sensíveis. Elas têm uma percepção muito aguçada. Elas conseguem detectar determinadas coisas que nós, os homens, como ser racional, lógico, a gente não consegue. E aí o texto está dizendo acerca de Maria Madalena, que ele expulsou dela 7 demônios. Maria Madalena era de Magdala e era uma mulher de recurso socioeconômico poderoso. E aí está no texto uma outra mulher
esposa de um procurador, que também era uma mulher de recurso. E o texto fala de outras mulheres, as quais percebiam Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, acompanhado de 12 homens que precisa comer, precisa vestir, que precisa de meio de transporte para fazer essa caminhada de cidade em cidade, e elas, com a sensibilidade aguçada e com o espírito de gratidão profundo que norteava a alma delas, elas conseguem colocarem os seus recursos à disposição do Senhor Jesus Cristo. Aí eu achei interessante que, além dessas mulheres que aparecem no capítulo 9 do livro de Lucas, você vai encontrar 3 discípulos dos 12, o qual estreitaram a aliança de amizade com Jesus. Dentre os 3 se destaca um que a Bíblia chega a chamá-lo de o discípulo amado, que é João. E João quebrava o protocolo no que diz respeito a esta aliança de amizade com Jesus. Se tivesse numa reunião como essa que nós estamos aqui, ele não se incomodava se você ia murmurar, se você ia discriminá-lo, se você ia falar alguma coisa, mas ele era tão íntimo, ele era tão amigo de Jesus, que ele quebrava o protocolo e reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Por isso ele é chamado do discípulo amado, retratando que Jesus gosta disso. Jesus está aqui nessa noite. Não, vou repetir de novo. Jesus está aqui nessa noite. Quebra o protocolo. Inclina a sua cabeça no seio dele. Ele vai deixar. Ele vai te abraçar. Ele vai te acariciar. Ele vai te fazer afago. Ele vai te dar uma palavra de conforto, de encorajamento. E você vai sair daqui de cabeça erguida, o adorando na beleza da sua majestade. Agora, interessante que eu estou vendo essas mulheres, estou vendo João, que se destaca. Mas aí fiquei pensando que o próprio João, pastor Márcio Rocha, o próprio João, que era íntimo de Jesus, o discípulo amado, ele vai escrever o seu evangelho. Em vez dele dizer, Jesus amava as mulheres que colocava recurso para ele dar sustentação aos 12 que estavam integrados com ele no ministério. Ele não coloca isso. Em vez dele colocar, Jesus amava eu, João, eu, que colocava a cabeça no peito dele, reclinava a minha cabeça de tão amigo que eu era dele. Não, ele não registra isso. Ele me chama a atenção até na quebra de protocolo no que diz respeito à cultura da época. Porque a cultura da época, a mulher era reputada como nada, vezes nada. E ele escreve um texto quebrando o paradigma da cultura, colocando que Jesus amava Marta, Maria, e vai colocar o Lázaro em último lugar. Isso é anomalia no contexto da cultura judaica. Na cultura judaica, quem tinha que aparecer primeiro era o homem. É só você ver na multiplicação dos pães e dos peixes, o texto diz que havia 5.000 homens. Aí vai dar um adendo no texto dizendo, fora mulheres e crianças. Porque a mulher não era nem contada no censo em Israel. Mas o João destaca, Jesus amava Marta. E nós, nesse século,
subestimamos a Marta e elevamos a Maria. Porque Jesus disse para Marta, 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 por que andas ansiosa? A tua irmã escolheu a melhor parte. E aí a gente pega a Maria e coloca no patamar de cima, a Marta no patamar de baixo. João quebra o protocolo no que diz respeito à cultura judaica e ele fere também a nossa acepção no que diz respeito a Marta. Por que que João destaca Marta? Primeiro, descobri que a Marta era uma mulher hospitaleira. Hello, o que eu disse? O que ela era? Capítulo 10, dá uma olhada no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Você vai ver no verso de número 38 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Você vai ver que o texto está dizendo do verso 40 ao verso 42, está dizendo assim, Marta, porém, andava distraída. Verso de número 38, primeiro, diz assim, aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus em uma aldeia, e certa mulher, qual é o nome da mulher? Marta. O que ela fez? O recebeu em sua casa. O escritor da carta aos Hebreus diz assim, não despreze a hospitalidade. E ele diz assim, porque alguns, sem saber, hospedaram um anjo na sua casa por causa do ato de ser hospitaleiro. Em primeiro lugar, eu descobri que a Marta era altamente hospitaleira. Jesus era um itinerante. Ele chegou a dizer que os pássaros têm os seus ninhos, chegou a dizer que as raposas têm os seus covis, não é isso? Mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar sua cabeça. Mas uma mulher chamada Marta, altamente hospitaleira, disse, o senhor é que pensa que o senhor não tem aonde reclinar a sua cabeça, porque o senhor vai ficar hospedado na minha casa. Não, você não está entendendo. Você vai ficar hospedado na minha casa. E aí você vai descobrir uma outra virtude dela, que é repudiada, que é discriminada por esse ato. Porque o texto, no capítulo 10, verso 40 ao 42, está dizendo, Marta, porém, andava distraída. Mas andava distraída, você não pensa que ela andava divagando, alienada. Não, o texto vai dizer por que ela andava distraída. Andava distraída em muitos. Hello? Como é que está no texto? Em muitos serviços. Quem era o hóspede? Não escutei. Quem era o hóspede? Jesus. Você está entendendo? Ela andava distraída porque ela precisava adornar o quarto. Queria ficar hospedado. Ela precisava cuidar do higiene, do banheiro, queria tomar banho. Ela precisava preparar a mesa para o café. Ela precisava preparar a cozinha para o almoço.
Aí ela andava distraída em muitos serviços. Isso retrata cuidado. Cadê você? Isso retrata cuidado. Porque tem muita gente que senta aos pés de Jesus a semana toda. Tem mulheres que andam de casa em casa, de oração em oração, e a casa está toda revirada. Está entendendo? E elas não param em casa. Se chegar uma visita de surpresa, vai passar por circunstâncias constrangedoras. Mas a Marta não tinha esse problema. Porque ela andava distraída em muitos trabalhos. A casa da Marta era um brinco. A casa da Marta era uma casa adornada porque o hóspede era especial. E Jesus não gosta de ficar numa casa desarrumada. E ele demonstra o quanto que ele é organizado. Quando ele ressuscita dentre os mortos, o lençol que o enrolaram ele tira e dobra antes de sair. Jesus nos dá um exemplo clássico. Então a Marta tinha essas virtudes, por isso que o João foi obrigado a escrever: Jesus amava primeiro a Marta. E aí eu descobri ainda que a Marta, ela tinha uma outra característica: ela servia. O texto diz, no capítulo 12, do 1 ao versículo 1 e 2, diz assim: foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e que ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia. Marta, como é que está no texto? Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então, como já disse, ela era cuidadosa, ela era hospitaleira, ela era altamente serviçal. Ela servia. E uma outra característica dela, verso de número 20 do capítulo 11 de João, vai mostrar uma outra característica da Marta. O texto diz: ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, o que o texto está dizendo? Saiu-lhe ao encontro. E a irmã Maria, porém, ficou assentada em casa. Olha, era ela hospitaleira, ela era mais o quê? Cuidadosa, ela servia. Em quarto lugar, ela era receptiva. Vou repetir, ela era receptiva. Jesus está aqui nessa noite? Vou perguntar de novo, Jesus está aqui nessa noite? Você vai ficar como Maria sentado? Quando ele chega? Se ele chegou, me dá licença. Reverência. Ele chegou. Seja bem-vindo, mestre. A casa é tua. Toma o teu lugar, que é teu. Você está entendendo? Mas tem gente protocolada, que ele chega, fica sentado, perninha cruzada, mascando chiclete, navegando na internet. Você está entendendo? E a Marta nos dá uma lição de receptividade. Tem lugar que ele fica do lado de fora. E ele bate a porta. Eis que estou à porta. E bato. Aí ele diz: se alguém que está aí dentro ouvir e abrir,
Eu não sou mal educado, só entro se houver permissão. Ele disse, se alguém abrir, eu entro. Cearei com ele e ele comigo. E ele está aqui nessa noite. Mas ele não vai arrombar a porta de ninguém para entrar. É você que tem que ser receptivo. Você que tem que ser quebrantado. Você que tem que ter um coração contrito. Você que tem que lembrar o que é que ele fez na cruz por você. E quando ele chegar, entra Jesus, eu vou te adorar porque tu chegou. Levanta a sua mão e solta o melhor brado de glória que você pode soltar nessa noite para ele, num ato de receptividade. Aleluia! E em última instância, o que mais me chamou a atenção é que quem sentava aos pés de Jesus para ouvir a palavra era Maria. Mas quem decorava a palavra era Marta. Olha o que diz o texto. Verso de número 21 e 23 do capítulo 11. Diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora ainda sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Primeira coisa que eu descubro, que a despeito daquela ansiosidade, distração no que se refere serviço, na perspectiva de ser cuidadosa, no que se refere ao ambiente que Jesus iria ficar hospedado, ela andava com a vassoura, andava limpando os móveis, e a Maria sentada lá, mas ela ligada aqui, ouvindo. Aí quando acontece um impasse na família, que é a perda do seu irmão, Jesus contraria elas, porque ele fica alguns dias a mais, e elas ficam de alguma forma magoadas, e quando Jesus chega, de imediato elas imprensam Jesus. Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ela se recompõe, a Marta se recompõe e diz, mas ainda agora sei que tudo que tu pedires a Deus, Ele te concederá. Retratando que Marta era uma mulher cheia de fé. Ela está falando de um irmão que está sepultado há 4 dias. Ela diz, eu sei que tu ainda podes fazer alguma coisa. E finalmente, a última coisa que eu descobri dela é que ela tinha um profundo conhecimento pela palavra de Deus. Versículo 23 e 24, capítulo 11, diz, disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Olha, isso é escatologia. Quem desenvolveu isso, posterior, foi o apóstolo Paulo, no ano 65, que disse, mesmo o Senhor descerá do céu, ao som do brado, a voz do arcanjo, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, enquanto o Senhor nos dá. Ora, Paulo desenvolve isso, escreve, mas a Marta já sabia. Tinha conhecimento teológico. Você está entendendo? Por isso João teve que escrever. Jesus amava a Marta. E aí a Maria é ponto pacífico. 3 vezes. Maria se inclina aos pés de Jesus. Primeiro, ela se inclina, ansiosa para ouvir a palavra. Segundo, ela se inclina para ser consolada. Por isso Jesus a amava, para ser consolada. Em terceiro lugar, ela se inclina quando ela quebra um vaso de perfume caríssimo e unge os pés de Jesus com esse perfume. Finalmente, aí o texto vai dizer que Jesus amava Lázaro. Oh, homens que estão aqui. Por que Lázaro ficou por último?
Porque dos três foi o cara mais abençoado. Tinha morrido, já fazia 4 dias, mal cheiroso, no túmulo. E Jesus chegou lá e disse: Lázaro, Lázaro, sai para fora. E ele ressuscitou. Aí, eles combinam os três e dizem assim: gente, o Lázaro é um milagre ambulante dentro de casa, a Marta e a Maria. Isso é um milagre, você é um milagre ambulante dentro de casa. A gente não pode ficar sem fazer alguma coisa para agradecer o Mestre pelo que ele fez por você, Lázaro. Aí a Marta, como sempre, Jesus amava a Marta, João destaca isso, a Marta já passa na frente e diz o seguinte: ô Maria, Lázaro, dispensa a governanta. Como? Como é que a gente vai fazer um jantar de agradecimento a Deus pela vida do nosso irmão sem a governanta para comandar esse jantar? A Marta disse: não, pode dispensar, porque eu mesmo vou colocar o avental da humildade. E sou eu que vou colocar minha barriga no fogão quente e vou preparar o melhor tempero para o Mestre e vou servir a mesa. Aí a Maria falou: você vai fazer isso? Tem certeza? Não vai precisar de suporte? Não, eu vou fazer tudo, e tudo que eu fizer, eu vou fazer louvando pelo que ele fez na minha casa com meu irmão. A Maria falou: mas eu não vou ficar embaixo, não. Eu tenho um frasco de perfume que vale 300 dinheiro, o salário de um trabalhador durante o ano inteiro. E a Marta pergunta: o que você vai fazer com esse perfume? Eu vou fazer algo atípico. Não me importa quem esteja no jantar. Não importa se esteja lá Pedro, Tiago, João. Não importa se esteja lá o ricaço Zaqueu que se converteu. Não importa quem esteja lá. Eu vou fazer algo atípico no jantar. E a Marta pergunta: o que você vai fazer? Eu vou quebrar esse frasco de perfume e vou derramar nos pés dele e vou cantar uma melodia dizendo: conformosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. E quando eu quebrar esse frasco de perfume, o cheiro que vai exalar no ambiente vai retratar o cheiro da minha gratidão perante o trono da graça de Deus. Essa noite, mulheres, Deus quer que vocês se lembrem de onde é que foi que Ele tirou vocês. Essa noite, mulheres, Deus quer que vocês se lembrem que os filhos são herança dEle. O fruto do seu ventre, um galardão que Ele te ofereceu. Tem mulheres que estão pagando altas quantias de dinheiro fazendo tratamento para ser fértil e gerar. Mas você tem a madre aberta. Você gerou um filho, gerou uma filha. E Deus te deu graça, mulher, de ser uma mãe que hoje olha um filho na faculdade, olha um filho casado, que constituiu família, e hoje se criar o Dia Internacional das Mulheres. E Jesus está aqui nessa noite, esperando você, mulher, quebrar o seu frasco de perfume
Vou repetir, Jesus está esperando você quebrar o seu frasco de perfume. O perfume da gratidão. Vou repetir, o perfume da gratidão. Tem que exalar perante as narinas de Deus. Essa não é uma mera celebração de caráter social, que a maioria dos homens que reconhece o legado que Deus lhes deu no sentido de esposa, a maioria dos homens que têm filhas, a maioria dos irmãos que têm irmãs, hoje lotaram os restaurantes. Eu disse para o pastor Márcio que eu mesmo cheguei atrasado, porque até 4 horas eu não tinha conseguido almoçar. Estava em Campo Grande, nós procuramos vários restaurantes e as filas eram grandes para conseguir um espaço para almoçar, porque os maridos disseram: você hoje não vai colocar sua barriga no fogão quente, eu quero te agradecer pelo que você é. Os filhos disseram: eu quero te agradecer, mãe, pelo que você é. Os irmãos disseram: eu quero te agradecer, mana, pelo que você é. E agora é a sua vez de dizer ao Senhor Jesus: mulher, é a sua vez de dizer ao Senhor Jesus: eu quero te agradecer. Levanta sua mão e solta uma palavra de gratidão dos seus lábios. Vou repetir, solta uma palavra de gratidão dos seus lábios. E finalmente eu termino dizendo: o cara que era para fazer a extravagância no jantar, aqui está o ponto. E aqui eu chamo a atenção dos homens. A Maria quebra o frasco de perfume que valia 300 denários, salário de um trabalhador durante o ano inteiro. A Marta coloca o avental da humildade para servir a mesa no jantar, num ato de gratidão. E o Lázaro? Diz a Bíblia que ele ficou sentado. Diz a Bíblia que o Lázaro ficou sentado à mesa. E era o cara que deveria dançar na frente de Jesus, porque está vivo. Homens, deixamos de ser racionais, lógicos, nariz empinado, pescoço duro. E às vezes você até refuta e discrimina o quebrantamento da sua mulher chorona, que abre a boca e dá glória, que fala línguas estranhas, que solta brado de glória. Mas essa noite, sai da mesa. Vou repetir, essa noite é noite de celebração, sai da mesa. Sai da mesa e baila na presença de Deus, porque nós temos motivos sobejos para dizer obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Mas o texto não diz que Jesus não amava Lázaro. O texto de Jesus amava Marta, amava Maria e deixou em último lugar o Lázaro, mas era amado. Isso significa que Jesus tem um apreço especial pela família. E pela sua família, pela minha, pela nossa. E nós vamos ficar em pé e vamos levantar as nossas mãos. E hoje nós não vamos pedir nada. Eu vou repetir, hoje nós não vamos fazer uma oração fazendo petições. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pelo que Ele já fez nas nossas vidas. Levanta suas duas mãos. Eu queria com a sua voz, porque às vezes a gente depende de música para adorar, mas eu queria com a sua voz você soltasse alguma coisa bonita nos ouvidos de Deus. Aonde quer que você está? Mas eu quero escutar um barulho de celebração. Solta alguma coisa bonita no ouvido de Deus.